Ou seja, nós somos sim feitos em laboratório. Mais tarde, nós vamos ter que aceitar o fato de que o nosso DNA não é proveniente da Terra, mas sim o nosso DNA é alienígena. Então nós seríamos os famosos alienígenas do próprio planeta? Sim. Você já ouviu falar do projeto Genoma? Não? Então vem comigo que eu te conto. Há algum tempinho antes da virada para o ano 2000, a gente teve muito em evidência um projeto que visava decodificar toda a matriz do nosso DNA. Esse projeto ficou conhecido como Projeto Genoma. Era o tipo da coisa que a gente ligava a TV, estava falando sobre isso, então tinham várias reportagens o tempo inteiro, over and over, na televisão, falando sobre esse bendito desse projeto Genoma. Além de tudo isso, foi nessa época, inclusive, que eles conseguiram clonar a ovelha. Lembra da ovelha Dolly? Pois é, ela foi clonada em 1996, justamente pelo desdobramento desse projeto Genoma. E de repente, como se isso não fosse importante, esse assunto saiu da mídia por completo. E a gente raramente escuta falar sobre código de DNA, projeto Genoma e até sobre clonagem de animais e humanos na televisão. Isso gerou uma enxurrada de discussões éticas e eu acho que é justamente por esse motivo que não se fala mais muito sobre esse assunto. Isso não significa que o assunto foi encerrado. Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita com DNA humano, creio eu, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre uma descoberta de que dentro do teu sangue, nas tuas veias, corre sim DNA alienígena. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, saiba que não vai ser a última, porque eu vou te contar coisas aqui dentro desse vídeo que vai fazer com que você queira assistir todos os outros vídeos e depois que você assistir todos esses vídeos, você vai sim questionar a sua própria existência. Então eu desejo sorte! Vladimir Scherbak e Maxim Akulov dedicaram 13 anos de sua vida ao projeto Genoma. Eles tinham por objetivo mapear todo e qualquer elemento do DNA humano. Juntos, então, eles concluíram que os seres humanos foram fabricados de maneira inteligente com aquilo que eles descreveram como padrões aritméticos e linguagem simbólica codificados no nosso DNA. Eles identificaram 9 genes múltiplos de 37 dentro do nosso código de DNA por mais de 9 vezes. E as conclusões foram: isso não existe na natureza em nenhum outro ser. E isso nos leva a crer que isso não é um fato de ocorrência natural. Em 1985, Carl Sagan escreveu um romance, o famoso novel em inglês, e este romance veio a ser posteriormente aquele filme Contato com Jodie Foster. A história do filme basicamente fala de uma moça que trabalhava numa central onde antenas apontadas para o espaço recebiam sinais e de repente ela percebeu uma sequência não aleatória de números primos em um dos áudios. E ela percebeu que aquilo ali não poderia ter sido gerado por um corpo celeste, porque corpos celestes não utilizam números primos. Ela percebeu que existia inteligência naquele código. E aí o filme vai se escorrendo, vai passando e eles realmente entram em contato com uma inteligência superior. Agora, de onde será que o Carl Sagan tirou essa ideia maravilhosa de que a repetição de números primos seria, de alguma forma, uma assinatura e uma forma de demonstrar inteligência complexa? Coincidência ou não tão coincidência assim? Aqueles dois experts no estudo do DNA humano, o Vladimir Scherbak e o Maxim Akulov, eles eram duas das maiores autoridades dentro do campo de pesquisa do DNA humano e eles identificaram a exata mesma coisa, eles encontraram a mesmíssima coisa que está no livro de Carl Sagan e por consequência no filme Contato dentro do nosso DNA. Existem 9 repetições de múltiplos de 37 dentro do nosso código de DNA e a chance disso acontecer na natureza é 1 em 10 trilhões, ou seja, praticamente impossível. Ou seja, nós somos sim feitos em laboratório.
Então, como Maxim Makulov explicou, o nosso código de DNA possui uma estrutura que não é aleatória. Cedo ou tarde, nós vamos ter que aceitar o fato de que o nosso DNA não é proveniente da Terra, mas sim o nosso DNA é alienígena. Então nós seríamos os famosos alienígenas do próprio planeta? Sim. Porque a nossa existência aqui no planeta, a existência do ser humano, nesse nível que nós estamos de avanço tecnológico, físico, mental, ela seria praticamente impossível se fosse feita apenas pela natureza. O físico Ulrich Römer foi o primeiro a identificar esse padrão de repetição no nosso DNA em 1996. E Carl Sagan escreveu aquele livro em 85. Como que ele sabia disso? Francis Crick, que é co-descobridor da estrutura de espiral do nosso DNA, também acredita que o nosso DNA não é da Terra. E na última década, então, mais informações foram adicionadas ao projeto Genoma, mas essas coisas pararam de aparecer na televisão pra gente. Ah, por que será, né? Porque senão ia ter que recontar a história da humanidade inteira. Então, gente, Carl Sagan teve acesso, de uma maneira inconsciente ou talvez consciente, a informações bizarras para colocar em um filme muitos anos antes dessas informações sequer serem descobertas. E essa, obviamente, não seria a primeira vez que escritores, principalmente de estilo literário da ficção científica e produtores de filme, teriam acesso, a coisas que no futuro seriam realidade. Isso é muito comum, por isso tomem muito cuidado, tá? Com os filmes de ficção, porque tudo que você vê ali tem um fundinho de verdade. Além de tudo isso, Carl Sagan estava muito empenhado no estudo das civilizações antigas. Civilizações essas que a gente adora falar aqui no canal, né? Ele estudava muito os babilônios e os sumérios. Inclusive, no mês passado teve uma série falando sobre os Anunnakis, que eram os alienígenas lá que visitaram o povo sumério. Qualquer pessoa, qualquer um, não precisa ser Carl Sagan não, tá? Você mesmo aí na sua casa, que for a fundo nas informações deixadas por essas duas civilizações, sumérios e babilônios, também consegue descobrir várias coisas sobre o nosso DNA. E os filmes que nós temos na atualidade estão lotados de narrativas que sugerem que, de fato, o DNA de humanos é feito em laboratório. Como, por exemplo, naquele filme Prometheus. O filme em si é ruim, mas a ideia é exatamente essa. E, obviamente, toda aquela série de filmes Planeta dos Macacos, que inclusive eu amo. Na história do filme Planeta dos Macacos, os humanos modificaram geneticamente os macacos para que eles se tornassem escravos mais inteligentes, certo? Para performar tarefas que os humanos não queriam fazer. E aí deu merda, porque o macaco evoluiu mais que o humano, depois foi lá e botou no brioco do humano. Não é essa a história. Porém, a narrativa do filme Planeta dos Macacos, ela não é original, porque esse mesmo conto da narrativa do filme também é contado lá atrás, dentro das histórias sumérias. Nas histórias dos sumérios, os humanos foram misturados, tiveram os seus DNAs geneticamente misturados com o DNA dos Anunnakis, que eram seres provenientes do céu, para poder trabalhar para os Anunnakis como escravos, ou seja, é exatamente a mesma história. Se você quer assistir a história completa dos Anunnakis, recomendo o vídeo do card. Mas na tradição maia, na história dos Popol Vuh, a história é contada da exata mesma forma. Segundo a história, nós sim fomos modificados geneticamente para sermos o que nós somos hoje. A tradição deles descreve a chegada desses engenheiros vindos do céu, e eles teriam feito experiências com o nosso DNA para que a gente ficasse mais forte, menos suscetível às doenças e pudesse trabalhar para eles. E é exatamente, mais uma vez, a história do filme Planeta dos Macacos. Ou seja, de alguma forma, consciente ou inconsciente, as pessoas que escrevem para ficção estão tendo sim acesso aos arquivos akáshicos. Eu já fiz vídeo também sobre os akáshicos, deixarei no card. Além disso, se todos os seres desse planeta forem interconectados, o que eu acredito que sejam, de alguma forma, mesmo que inconsciente, a gente vai ter acesso a essa história verdadeira do nosso passado. É exatamente por isso que a gente se sente tão perdido nesse planeta,
porque a gente não encontra a verdade naquilo que dizem para nós. E talvez, gente, só talvez, se a gente prestasse mais atenção nas nossas obras de ficção e a gente conseguisse perceber a verdade que tem ali maquiada, a gente iria perceber que existem sim pessoas que estão muito empenhadas em nos provar a verdade. E quando a gente encontra essa verdade, a gente também faz uma ligação com o nosso passado. Religar o passado é justamente o significado da palavra religião, porque religião vem de religar. Então, se a gente se conecta realmente com a nossa matriz, ou seja, com aquilo que a gente é feito, e se a gente tem a história bem específica ali, contada do que a gente está aqui para fazer, a gente não sofre mais nem de problema psicológico e nem fica perdido. A humanidade está perdida porque não sabe de onde veio. E por que não sabe de onde veio? Porque existem poderes, governos e órgãos que precisam que a gente esteja preso nessa ilusão. Em todo caso, antes de ir embora, eu gostaria de fazer mais uma sugestão para vocês, é a série Departamento das Conspirações. Eu assisti com o Marcelo esses dias. A série é muito engraçada, porém, embora seja desenho, não assista com suas crianças, tá? Porque tem uma temática extremamente adulta. A gente assistiu em um dia, foi super rapidinho, mas eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Porque a série é engraçada e conta umas verdades que a gente não está preparado para receber, porém de uma maneira irônica. E é justamente isso, é justamente esse o propósito. É fazer com que a gente ache graça dessas coisas, mas ao mesmo tempo o nosso subconsciente está entendendo. Pro dia que a verdade realmente vir à tona, a gente não tem um choque tão grande. Então sim, nós já estamos sendo preparados. Eu quero saber o que você acha de ter um DNA alienígena, se você se sente sim perdido nessa confusão que eu falei para você, justamente porque você não consegue se religar ao teu passado e religar às suas origens. Comenta aqui embaixo e não perca aí os outros vídeos do canal. Nós temos vídeos sempre segundas, quartas e sextas e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Beijos e até mais! Esses beijos foram em homenagem às civilizações maias.